Olá, gente. Às vezes acontecem na vida da gente um, um dia, um momento precioso. E foi o que aconteceu comigo ao chegar em casa e eu verificar que eu tinha recebido esse livro. Esse livro foi escrito pela minha prima, Mônica Moreira da Rocha, que é o meu nome, eu sou Ângela Moreira da Rocha. E ela mora no Ceará. Ela é cearense, mora no Ceará. Nós tínhamos muito relacionamento assim na época das férias, da infância, quando os nossos pais eram vivos. Mas depois a vida foi mudando e tudo, né? E aí só agora, depois com a internet, a gente volta o relacionamento, fala, oi, como é que vai? E eu leio sempre as coisas que ela escreve num jornal online. Escreve muito bem, ela faz análise. Eu até citei ela recentemente com o livro da Socorro, porque foi ela que apontou a beleza desse livro para mim. Aí eu recebo, e aí a gente vai ler, assim, fico feliz e tudo, de receber, tem uma bela dedicatória, vem um cartãozinho, tará, e começa a ler. Então o que acontece? Em primeiro lugar, o livro é diferente. Ele é um livro que a pessoa escreveu para ela como se fosse não é diário, mas assim, como você escreve um diário. Ele escreveu para ela, escreveu porque deu vontade de escrever. Segundo ela me contou, ela sempre que lê um livro que causa impressão, ela faz esse tipo de reflexão escrita. Então ela selecionou alguns livros de alguns autores e mostra essa reflexão escrita aqui, tá? Então nós temos aqui na primeira parte, ela tem o Gregório de Matos, José de Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Mário de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus. Eu senti falta do nosso nordestino também. Até falei pra ela, eu falei assim, olha, tá faltando ele. Aí ela hoje me escreveu uma coisa linda, meu Deus do céu, do Ariano Suassuna, né? Eu senti falta dele aqui. Aí depois ela fala a voz da poesia, então ela escolhe Gregório de Matos, Castro Alves, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Patativa da Saré, Cora Coralina Ferreira Goulart. Então, é como, você imagina assim, você pensa, bem, eu fiquei em redação de escola, né? Sendo que redação. Nossa, mãe. Eu fico assim pensando, as pessoas que eu conheço que iriam adorar ler esse livro, que iam vibrar como eu vibrei. A Mônica, ela consegue fazer umas metáforas, ela consegue tirar dentro do texto como se fosse um bordado. É um impressionante. Aí depois ela vai para O Silêncio da Leitura, Impulso da Escrita. Ela leu um livro e aquilo dali impactou, e aí suscitou a criatividade, ela escreve alguma coisa inspirada, não tem nada a ver com aquele, mas inspirada por aquele livro. Então ela tem esses contos inspirados em livros. Depois ela tem Entre o Sena e as Canções de Piaf, porque ela morou na França quando era criança durante muito tempo. Então ela fala o que Paris reflete, manda para ela. E Histórias que Me Escolheram, que aí são outras histórias que ela escreve. Então, assim, é um livro gostoso de ler, né, e variado. E eu sublinhei algumas coisas para vocês terem ideia, porque a vontade que eu tenho, como esse é um livro que vai ser difícil vocês encontrarem agora, eu mandei ela, ordenei ela botar no Clube dos Autores para as outras pessoas poderem ter acesso. Eu marquei algumas frases dela, tá? Tá aqui, vamos ver. Marquei várias coisas assim. Então, por exemplo, José de Alencar. Então, ela dizia o seguinte: com José de Alencar, o Brasil, recém-independente, busca uma origem própria, mas acaba inventando um espelho embaçado. Iracema é mais do que um romance indianista. É a tentativa de transformar a colonização num poema de amor, apagar a violência com o lirismo e recontar o nascimento da nação
como se fosse um encantamento. Aí depois ela continua aqui dizendo no final. E assim o romance revela mais do que pretende. Mostra um país que escolhe esquecer, que prefere a lenda ao confronto, que inaugura sua literatura moderna já tentando maquiar o próprio passado. A análise dela é uma análise literária, mas é uma análise conteudística, assim, fantástica e muito poética. Então, por exemplo, Machado de Assis aqui ele fala, ela escolheu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí ela diz, Machado não grita, ele sussurra, mas o sussurro é um trovão. Deixa eu ver aqui se no Euclides da Cunha eu marquei alguma coisa para dividir. Não, Lima Barreto. Lima Barreto não pediu licença para entrar na literatura brasileira. Entrou pelas portas dos fundos, sujo de realidade, e ficou, porque não era possível ignorá-lo. Lima Barreto cria um herói ao contrário. Quanto mais Policarpo acredita no Brasil, mais o país o empurra para o abismo. Ler Policarpo Quaresma hoje é um exercício de desconforto. Aí, de Macunaíma, ela fala, a língua portuguesa em suas mãos deixa de ser colonizadora para se tornar matéria viva e contraditória. Ao longo da narrativa, Macunaíma perde e recupera um amuleto, encontra figuras fantásticas, engana e é enganado. No fim, Macunaíma volta ao céu. Macunaíma é uma gargalhada crítica diante dos projetos grandiosos de identidade nacional. E você vê que a análise dela é simples e é contundente. Quer dizer, ela com uma frase, ela fala sobre o Brasil. Então, esses livros, ela escolheu. Então, olha, tem aqui Guimarães Rosa. E, de repente, tudo explode em linguagem. Guimarães Rosa inaugura um novo idioma dentro do português. Mistura o erudito, popular, o épico e íntimo. A linguagem de Rosa é invenção e encantamento. E transforma o sertão em enigma. E o Brasil em pergunta. Mônica! Ô, mulher inteligente, hein? Pelo amor de Deus. Aí vem Érico Veríssimo. Ela fala aqui. Paralisa até aqui. A fala dos mortos incomoda tanto que os vivos tentam, de todas as formas, silenciá-los. Aí vem Clarice Lispector. Ela pega a Hora da Estrela e diz, é um mergulho no não dito, no instante que se ilumina e se desfaz. Clarice escreve com silêncio e com fogo. E essa parte, ela fala assim, mas a invisibilidade, né, que a Clarice faz, ela era tão apagada que quando se via no espelho não se reconhecia, mas mesmo assim se penteava. Putz, é tão bom a gente gostar de ler, porque a gente fica amiga de Clarice nessa história, né? É como se a gente estivesse falando com uma pessoa inteligentíssima, sensibilíssima, e ter a Mônica como uma ponte entre esses livros também é uma maravilha. Aí vem Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo. Aí ela fala da poesia, que ela diz assim, a poesia brasileira sempre teve o dom de falar alto com voz baixa, de dizer tudo, mesmo quando o tempo era de silêncio. Ela volta para Gregório de Matos, aí vai para Castro Alves, que para mim eu amo. Aí vem para Cecília Meirelles, Carlos Drummond e tal, João Cabral de Melo Neto, Patativa da Saré, Cora Coralina, Ferreira Goulart. Oh, meu Deus do céu, como é bom você ser brasileira e ter essas pessoas todas em volta da gente, né? Ao alcance da nossa mão. Ferreira Goulart era aqui, vizinho. Pois é, do lado. Bom dia, boa tarde. Pois é. Aí depois ela fala, aí ela faz uns contos inspirados em livros. Então, por exemplo, aqui o banco número 3 é inspirado no conto Dom Sandário, jogador de xadrez, de Miguel de Unamuno. Ela escreve que e o conto é muito pequeno.
Aí tem Uma Fraqueza Humana, inspirada em Coração Inquieto, de Stefano Zweig. E eu fiquei muito emocionada, assim, quer dizer, comovido quando eu li isso, porque eu aprendi Stefano Zweig através de um tio nosso. Nós duas tínhamos um tio, irmão do pai dela e irmão da minha mãe, que era apaixonado por Stefano Zweig. E quando eu fui na casa dele, quando eu tinha 14 anos, o tio, a Cris, ficou assim, me deu os livros dele, Stefano Zweig, que ele viu que eu gostava muito de ler. E com o tempo que eu fiquei lá em Fortaleza, eu li vários livros do Stefano Zweig. Aí fiquei assim, encantada. E ela falou que ela não teve esse contato, mas ela se contactou com o Stefano Zweig por outras formas, né? Aí tem outro aqui, O Homem do Apartamento 403, que já é inspirado no livro, que é maravilhoso, Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. A Alma Sentada ao Lado, que é inspirado no livro Desassossego, de Fernando Pessoa. Sentinela do Oitavo Andar, inspirado no livro Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Aí, resultado, esse eu não tinha lido, agora eu vou ter que ler, né? Porque o conto dela é maravilhoso. E são muito lindos os contos dela. São muito lindos. Aqui, ó. Aqui ela tem um que eu até marquei aqui. Que é inspirado no Bartleby, que eu adoro esse conto. E é lindo esse conto que ela fala. Gente, é tão bom. É tão bom. E olha, e é tudo pequenininho, sabe? Ela chega assim e faz assim, aí você vê que é como você comesse assim, sei lá, um bombom de cereja, um negócio fora de série, tivesse no restaurante Babel. Já foi no restaurante Babel? Maravilhoso. É como se estivesse lá. Então, assim, é um negócio. Aqui ele diz assim, ela, olha só como é que ela escreve. Isso aqui dá vontade de ler pra vocês. Aí eu vou ler, né? A coisa é minha, faço o que eu quiser. Vocês conhecem o Bartleby, né? Eu já falei sobre ele. Que ele, o escrivão, que ele tá lá e você mandou ele fazer as coisas, e ele fala, eu preferia que não faz nada. Quando os filhos lhe disseram que seria bom ter alguém em casa, ele entendeu o recado. Viúvo há 5 anos, vinha esquecendo as chaves no portão, o fogão aceso, o nome de certos remédios. Aceitou com a resignação de quem já cansou de resistir. Mandaram-lhe uma moça chamada Dalva. Tinha cerca de 50 anos, usava cabelos presos num coque baixo e falava num tom quase monocórdico, como quem está sempre à beira de um bocejo. Chegou pontualmente às 8h30, como combinado, vestindo uma camisa de viscose com estampa de borboletas. Não fez perguntas nem comentários, apenas disse: vim para cuidar do senhor. E sentou-se. Ele achou que ela iria direto à cozinha, ou que começaria a varrer, abrir janelas, medir a pressão, qualquer coisa, mas ela não fez nada. Apenas sentou-se num banquinho perto da varanda e ficou olhando o quintal. A senhora quer um café? Ele ofereceu por hábito. Prefiro não, respondeu com gentileza. Pensou que talvez estivesse cansada, deixou passar. Na hora do almoço, ele mesmo esquentou o que havia na geladeira. Quando perguntou se ela queria comer algo, respondeu serena: não é do meu feitio. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Dalva chegava no horário, sentava-se na mesma cadeira e permanecia ali, imóvel, sem celular, sem livro, sem distrações. Não se queixava de nada, não fazia exigências. Tampouco fazia o que, em tese, viera fazer. Aos poucos, ele começou a se incomodar. Tentou sugerir tarefas simples. Se quiser, pode tirar a poeira das prateleiras. Não é do meu feitio. Talvez varrer o terraço? Prefiro não. A senhora se sente bem? Eu me sinto. E voltava ao silêncio. Curiosamente, ele começou a prestar mais atenção na casa.
Voltou a cuidar das plantas, lavou a roupa que se acumulava, limpou os armários da cozinha. Era como se a inércia dela gerasse movimento nele. E por alguma razão que não entendia, não conseguia mandá-la embora. Toda tarde, às 5h, ela se despedia com aceno mudo e saía com passos leves, como se nunca tivesse estado ali. Os filhos perguntavam se estava tudo bem com a cuidadora. Ela é discreta, ele dizia, e era verdade. Com o tempo, ele passou a lhe contar coisas. Falava de sua mulher, de um irmão que já não via, de um sonho em que corria sem tropeçar. Dalva não respondia, apenas escutava, com o mesmo rosto neutro e ausente, mas ele sentia estranhamente que ela o entendia. Num sábado, ela não veio, nem na segunda, nem depois. Esperou alguns dias sem saber se devia ligar, reclamar, avisar alguém. Ela não sabia o sobrenome, nenhum número de telefone, nem de onde ela viera. Era como se Dalva tivesse surgido de um ponto cego da vida e voltado para lá, sem deixar rastro. A cadeira da varanda permaneceu vazia. Durante um tempo, ele ainda falava como se ela estivesse ali. Comentava o tempo, a goiabeira, um sonho vago da noite anterior. Depois, também isso cessou. Voltou a deixar as coisas por fazer, a louça na pia, a poeira nos móveis. Mas era diferente agora. Já não era esquecimento, era ausência. Quando os filhos sugeriram contratar outra cuidadora, ele respondeu com um sorriso que mal subiu ao rosto. Outra? Não é do meu feitio. Não explicava, nem precisava. Havia entendido tarde, talvez, que certas presenças não cuidam da casa, mas devolvem um pouco de sentido ao que ainda permanece em pé. Desde Dalva, ninguém mais o fez abrir as janelas, varrer o chão ou cuidar do quintal como quem espera visita. Agora, o tempo corria do mesmo jeito, só um pouco mais vazio, só um pouco mais longo. Mônica, minha prima, você é um gênio! Coloca esse livro disponível para venda, pelo amor de Deus. Os contos são maravilhosos.